Bom dia, está começando o AgroBand, as notícias do campo, os debates sobre os principais temas do agronegócio e a previsão completa do tempo para o início da semana. Você confere a partir de agora aqui na tela da Band. E na edição de hoje você vai ver: produtores de arroz do Rio Grande do Sul continuam enfrentando preços baixos devido à safra farta do grão. E um novo pacote de medidas para ajudar os arrozeiros está sendo preparado pelo governo federal. A audiência pública com fumicultores do sul do país discutiu em Brasília as novas medidas da Anvisa sobre cigarros. Produtores também estão preocupados com os critérios de classificação do produto no momento da venda às indústrias. Expo Direto Cotrijal, realizada em Não Me Toque, registrou crescimento de 94% na venda de máquinas, implementos e insumos na edição deste ano. 160 mil pessoas passaram pelo parque durante os 5 dias do evento. As notícias do campo estão no AgroBand. Audiência pública com fumicultores do sul do Brasil e deputados federais discutiu em Brasília esta semana as novas medidas da Anvisa sobre cigarros. As regiões produtoras de fumo temem que as determinações causem sérios impactos sociais e econômicos se forem implementadas no país. Em todo o Brasil, principalmente nos estados da região sul, 220 mil agricultores plantam tabaco, gerando cerca de 2 milhões e 500 mil empregos. Mas a atividade está ameaçada. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, lançou 2 consultas públicas no final do ano passado. Uma delas está tirando o sono dos agricultores. Ela proíbe os aditivos nos produtos derivados do tabaco, o que inviabilizaria a produção do tabaco Burley, indispensável na fabricação dos cigarros produzidos e consumidos no Brasil. O assunto foi debatido nesta terça-feira, nesta audiência pública promovida pela Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Dezenas de fumicultores compareceram e manifestaram a sua preocupação. Economicamente, a gente não tem um valor preciso sobre isso, mas eu acredito que 30% da nossa região, Imbuia e região do Alto Vale, eles vão ficar afetados se essas 2 consultas elas serem feitas agora no mês de abril ou até mesmo no mês de março. Vai causar um prejuízo enorme com a região, porque só em Urubici tem mais ou menos assim em torno dos 2 mil produtores de fumo. E esses produtores vão sair dessa área e vão partir para outras áreas, prejudicando em si a agricultura em Santa Catarina. O deputado Luiz Carlos Reis, que solicitou a audiência, é autor de um projeto de decreto legislativo que cancela a consulta pública. Ele acusa a Anvisa de passar por cima de 6 ministros que assinaram um documento no qual afirmaram que a proibição não entraria em vigor sem uma ampla discussão prévia. Nós não temos lei que regulamente esse tema ainda no Brasil. Se tivesse uma lei, eles poderiam fazer. Não existindo leis, não pode fazer o que fizeram. Tem que esperar essa convenção quadro, lá de 2005, e a própria ministra-chefe da Casa Civil e outros ministros assinaram na ocasião. Esse assunto ainda não foi aprovado no Congresso Nacional. Portanto, ele está extrapolando os poderes que seriam do Congresso Nacional. E outro assunto que também está mobilizando os fumicultores aqui do estado são os critérios de classificação do produto no momento da venda às indústrias. Nesta segunda-feira, uma assembleia em Santa Cruz do Sul reuniu milhares de produtores que entregaram pauta reivindicatória ao Sindicato das Indústrias de Tabaco, apontando descontentamento com o preço pago. Para debatermos sobre este assunto, também sobre as normas da Anvisa, como vimos na reportagem anterior, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil, Benício Werner, e o presidente do Sindicato das Indústrias de Tabaco, Írio Chic. Bom dia, presidente Benício. Bom dia, Lizimari. Bom dia também aos telespectadores da AgriBand. Presidente, há pouco nós vimos essa reportagem sobre as consultas públicas da Anvisa e há um movimento mundial para reduzir o consumo do tabaco. Em contrapartida, os produtores lutam para continuar na atividade. Por que a produção de fumo é tão importante e por que os produtores não mudam para outra atividade? Bom, para nós ela é muito importante, primeiro porque quando foi ratificado
esse documento da Organização Mundial da Saúde, foi dito de que primeiro teríamos que ter uma cultura alternativa. Então essa cultura alternativa, nós não temos ela hoje. E por hectare, no momento, não tem outra cultura que dê esse rendimento que está dando para o tabaco. Até teríamos culturas que pudessem dar esse rendimento, mas nós estamos produzindo em 370 mil hectares. E com 370 mil hectares, se 10% de uma região vai para uma outra cultura, nós vamos causar problemas de preço, inflacionando preços para aquela cultura que está sendo utilizada nessa região. Então, primeiro ponto que nós temos que ver, antes de ir adiante com essa radicalização contra o tabaco, é a questão o que o produtor vai poder produzir. E no momento, o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário se responsabilizou em ter uma alternativa e também não encontrou. Mas programas de reconversão vêm, por exemplo, apontando o milho como uma alternativa para substituir o fumo. Substituiria com esse rendimento, presidente? Bom, nós temos um estudo, lógico, o milho está assim numa boa fase agora de preço em torno de R$28. Mas quando ele estava em torno de 21, 22, nós temos um estudo que para que 1 hectare de tabaco, nós deveríamos plantar 8 hectares de milho. Como nossa área, em média, só tem 16 hectares, quer dizer, nós utilizando toda a nossa área, nós não estaríamos chegando na receita que o tabaco nos está dando. Então, essa é a questão. Para você produzir milho numa grande propriedade, ela é rentável e é negócio. Agora, o produtor de tabaco que é trabalhado em cima das famílias, é agrofamília, nós não temos nenhum produto assim que possa utilizar esses 370 mil hectares para termos a mesma rendimento e a mesma qualidade de vida no interior e para que o produtor pudesse continuar na lavoura. Presidente do Sinditabaco, Iro Schink, neste caso não há discussão. As indústrias e os produtores estão unidos. Para as indústrias, o que significa essas consultas públicas da Anvisa e a possibilidade de reduzir a produção, comprometendo o fumo Burley, por exemplo? Bom dia. Bom dia, Lizimara. Realmente é uma grande preocupação. Na verdade, eu tenho dito que a onda tabagista que o Brasil está enfrentando, que vem se acentuando a partir de 2005, depois do advento da Convenção Quadro, o Brasil ratificou, estão tentando desorganizar o setor no país. O Brasil está muito mais avançado do que outros países, principalmente países produtores, na adoção de recomendações da Convenção Quadro. E nesse caso específico das consultas públicas 112, 17, que nós estamos comentando aqui, ele vai trazer uma desorganização, primeiro na produção de cigarros, porque se for aplicada a 112, nós não podemos mais usar aditivos na fabricação de cigarros. Todos os cigarros brasileiros produzidos hoje, legalmente, têm adição de aditivos e eles são necessários até para que a gente possa usar o tabaco Burley, que é tão importante para mais de 50 mil famílias aqui no sul do país. O aditivo, ele muda o sabor do cigarro, daí o consumidor vai fumar menos, seria isso a ideia da Anvisa? Não, na verdade, o aditivo, no caso, principalmente falando no fumo Burley, ele é necessário colocar, por exemplo, a reposição de açúcares. Durante o processo de cura, secagem do tabaco, ele perde o Burley. Não é o caso de Virgínia, que é um processo diferente. Então, precisa ser reposto o açúcar para que ele possa ser usado nas misturas. Então, imagina todo o cigarro hoje legalmente fabricado não poder ser mais fabricado desta forma. Aonde isso levaria? Que tipo de consequência? Hoje nós já temos no país em torno de 27 a 30% de ilegal, de contrabando, de cigarro ilegal que entra no país, principalmente via Paraguai.
Os cigarros ilegais não têm controle, os cigarros legais hoje já são controlados pela Anvisa, o legal não tem nenhum controle. Então, se for adotada essa medida, os cigarros ilegais vão continuar entrando ainda com mais intensidade, porque lá eles vão poder continuar usando esses aditivos, podendo usar o burley, e o consumidor que hoje consome este produto vai achar ele no mercado ilegal. Presidente, indústrias podem fechar se essas consultas forem aprovadas? Haverá desemprego? Olha, certamente, se as consultas forem aplicadas, haverá um decréscimo de emprego nas indústrias, certamente acontecerá, e ela vai, num primeiro momento, afetar um tipo de tabaco, mas na sequência, certamente vai afetar também o fumo Virgínia, que é o nosso maior produzido. Então, nós estamos preocupados aí com a diminuição dos postos de trabalho, que são, inclusive, tem um trabalho da Fundação Getúlio Vargas que mostra isso. Nós estamos preocupados com a diminuição de exportações, que hoje traz 2,7 bilhões de dólares ao Brasil em divisas no ano 2010. E, naturalmente, a gente está preocupado com toda a cadeia produtiva, né? Então, é uma grande preocupação. A gente espera que com todas essas... nós tivemos uma audiência pública aqui no Estado, nós tivemos em Brasília, nós tivemos um encontro com o governador Tarso, que, aliás, botou uma posição muito clara de que estaria apoiando o setor. Semana que vem nós estamos em Brasília a falar com o ministro, chefe da Casa Civil, Palotti, e a gente espera que com toda essa mobilização, que foi de todos os elos da cadeia, que foi de prefeituras, que foi da comunidade como um todo, a gente tem... Vocês esperam avançar. Presidente Benício, agora vamos falar sobre comercialização. A safra está sendo colhida e vendida, entregue nas indústrias. E houve esse movimento essa semana lá em Santa Cruz do Sul, e um dos itens foi a classificação do produto. Os produtores dizem que as indústrias estão sendo muito rigorosas e com isso o preço cai. Como é que está a situação? Bom, realmente nós tivemos no dia 21 de março, segunda-feira, um manifesto em Santa Cruz do Sul, onde nós reunimos em torno de 5.000 produtores, e foi unânime a questão desse ano da comercialização, principalmente o rigor na classificação. Nós temos 15% no momento comercializado, e esses 15% nos mostra uma receita por quilo de R$ 4,98. E se nós olharmos o que nós recebemos na safra passada, em média foi R$ 6,49. Agora, nós também entendemos de que esses 15% são os fumos que de menor valor ainda da no baixeira. mercado. E isso pode chegar, num estudo, numa estimativa que nosso setor de estatística fez, a R$ 5,42. Mas isso não é o suficiente. Nós deveríamos chegar, no mínimo, em torno de R$ 6 para que realmente o produtor tenha rentabilidade.